Bom dia, boa noite, Shavua Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta dessa semana é um joguinho interessante: pedra, papel ou tesoura? Você bota pedra ou papel ou tesoura, né? A pedra ganha da tesoura, a tesoura ganha do papel e o papel cobre a pedra. Um ganha do outro. Aqui a gente vai enfatizar a ideia da pedra, a grandeza que tem na pedra. Por mais que seja algo, né, assim, por si só, de menor valor, mas o quanto que isso pode representar de grandeza, porque é uma coisa muito embaixo, mas é firme e pode ajudar a levantar tudo que tem em cima. A gente está no projeto do Kutei Sihot. Esse é o volume 29 de livros do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashat Eikev, é a primeira Sihá da Parashat Eikev. A gente sabe que a Parashat Eikev é importante porque lembra as Luchot Abrit, as tábuas da lei, literalmente as tábuas do pacto, que estão ligadas com os 10 mandamentos que foram dados para Moshe Rabbeinu, para dar para o povo na entrega da Torá. Em Shavuot. A gente está no Sefer Dvarim, esse é o capítulo 9, e Moshe traz vários psukim. A gente sabe que o Sefer Dvarim é Moshe relatando. Moshe relata em vários versos retrospectiva de quando ele subiu ao Har Sinai para receber as Luchot. Então, eu vou ler um pouco, né, disso. Baloti Ahara, quando eu subi na montanha, né, no Har Sinai, no Monte Sinai, para pegar as Luchot. Então, aqui, quando fala Luchot, tem Lamed Vav Het Tav, né, que fala tábuas no plural, mas não tem o Vav, que dos Luchot, né, está escrito Luchat. Né, o Vav do final, o Luchot, é que denota o plural. Né, senão Luchat é uma pedra só, Luchot são várias pedras, né? Que nem o S no português, que define o plural. Então, é como se estivesse escrito, né, na Torá, tábua, e não tábuas. Luchot Avanim, as tábuas de pedra. Sabe que pedra não era uma pedra comum, era pedra safira, sampirion, que é azul e é transparente, translúcido. Depois fala Luchot de novo, novamente Luchat, Haberit, Ashakrat Hashem Machem, que Hashem fez esse pacto com vocês. Depois eu fiquei na montanha 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água. Depois tem um outro verso que fala: vai ter Hashem Elai et Shnei Luchot. Hashem deu para mim Shnei Luchot de novo, faltando o Vav, a Avanim, que são de pedras, como a gente falou que é o nosso tema, escritas com o próprio dedo de Hashem, etc, etc. Depois tem Vayekim Mitzer Baim Yom, depois dos 40 dias e 40 noites, Hashem me deu Shnei Luchot. Aí não tem nem o Vav de Luchot, nem o Vav de final de Ot, né, no final. Então está escrito Lchat. Havanim fala as tábuas de pedra. Aí tem Luchot com o Vav no final, só a parte do plural. Chot Habrit, do pacto. O Rashi, sobre o versículo 10, né, começa a falar sobre isso no 9, do capítulo 9, verso 9. No capítulo 9, versículo 10, o Rashi marca a palavra Luchot, sem o Vav no final, né, Luchat, como se fosse num singular. E aí o Rashi fala Luchat Ktiv, está escrito Luchat, singular. Por quê? Essa explicação fundamental, Stehen Shavot, como está no Midrash Tanhumá, que as duas tábuas, os dois pares de tábuas, tanto as segundas tábuas, que é o tema principal dessa Parashá, como as primeiras tábuas, quando eu subi a primeira vez para receber, depois Moshe quebrou, por causa do pecado do bezerro de ouro, e aí o Rashi explica que está sem o Vav, como se fosse no singular, porque estando no singular, mostra que é como se fosse um par de tábuas só,
que as segundas foram iguais às primeiras. Tá? Então, era equivalente baseado no Midrash Tanhumá. Esse assunto começa já no verso 9 e vai até o 18. E no 17 está escrito, inclusive, sem os dois vavim, como a gente mostrou, l'hat. Que vai depois, al-hat, vashlichem, que eu joguei e quebrei as tábuas. Porque quando viu o bezerro de ouro. O Rashi explica isso no 10º. Então, resumindo, no 9 começa a falar sobre o Luchot. E está, inclusive, sem um dos Vav, né? Que faz o som de Lu ou Hot, né? Que é o O ou o U, que é o Vav, que é essa letra assim. E vai até o 18, tá? Sendo que no 17 tem sem os dois Vav, sem o U e sem o O. Mas Rashi só começa a explicar no 10º. Pula o 9 e explica no 10º. Por quê? O Rashi não fala a qual verso está se referindo de todos eles. Né? Sabe que não é o 9, porque o 9 ele pulou, não fala. Começa no 10, mas no 10 não fala aqui em relação ao 10º, ao 15, ao 17, ao 18, etc. Tem no 15 também, como a gente falou. Vaefen vaered minahar, eu olhei e desci da montanha, e a montanha estava consumida em fogo, os Shnei Luchot abrit ashtei yadai. E as duas tábuas da lei, do pacto, estavam nas minhas mãos. Pode ser de qualquer um desses versos, ou de todos, onde aparece escrito Haser, que é falta uma das letras, faltando um Vav. Como a gente vê aqui, que é Luchot. Tem o Lu, mas não tem o O, né? É Luchat. Mas certamente não as duas vezes primeiras que a gente viu no 9, antes do Rashi comentar, porque se ele não comentou antes, é porque não tem a ver com o 9 também. No 18, o Rashi comenta Lechat, como a gente falou, que não tem nem o Vav do Lu, nem o Vav do Hot, e ele fala que isso em relação a Kitissá. Em Kitissá, o Rashi já tinha falado isso. Luchot, aí no caso em Kitissá, no verso 18 do capítulo 31 de Shemot, livro Shemot, o Moshe fala que depois que ele desceu do Har Sinai, depois que ele parou de falar com Hashem, ele desceu com as duas Luchot e aparece Lechat. Tá? E o Rashi fala de novo que as duas eram iguais, por isso que é Luchot. É Lechat. O Rashi já tinha comentado isso em Kitissá, mas pode ser que por ter passado tanto tempo, mais de 2 livros, depois de Shemot, viu Vaikra inteiro, Bamidbar inteiro, quando chega em Dvarim, de novo tem Luchot sem um Vav, o Rashi tem necessidade, talvez, de falar de novo, para relembrar o motivo, porque está escrito sem um Vav, sem uma letra. É um detalhe pequeno que tem na Torá, mas você vê como é muito importante a mensagem que o Rebbe traz para a gente aqui. Mas, então, isso é um motivo para ele estar lembrando aqui de novo. Como ele faz outras vezes, né? Depois de passar tanto tempo, ele dá uma explicação novamente, porque não é o costume do Rashi explicar mais de uma vez a mesma coisa. Mas isso não dá para entender, porque o Rashi explica isso somente um dos versos, né? No 10, no 11, no 15 e 17. E não logo que apareceu no 9. Então, no 9 já tem necessidade de relembrar o que estava mais de 2 livros atrás. Não é isso. Não podemos dizer que Rashi comenta isso no capítulo, no versículo 11 ou 17, tá Luchot sem os 2 Vavim. Também depois do Lamed, como a gente falou, que é o Lechat. Enquanto que no 9 e no 10 não tem o segundo Vav, que vem depois do Het. Tem o Lu, mas não tem o Hot. Então, quando... A gente poderia ter falado todos esses aí, porque eles denotam que estão no singular, porque não tem o Vav. Ou não tem os 2 Vavim, ou não tem o Vav que mostra plural. Então, é só singular, tá? Que é o Lechat ou o Lechat.
não é luchot, que é plural, né? Não tem o ot, que seria o S no plural em português. Então, como está no singular, mostra que as duas são iguais. Não faz diferença entre uma e outra. Se dizemos que Rashi precisa lembrar o que falou em Kitissá, há 2 livros atrás, como a gente falou, então também não serve, porque ele deveria ter falado logo em Vayet Hanan, que é antes de Ekev, que é a parashá que a gente está. Porque lá também fala sobre as Luchot, logo depois dos 10 mandamentos, que tem novamente em Vayet Hanan, assim como teve em Itró. Dvarim Rei, no 5º capítulo do livro de Dvarim. Ve'avdo Metó fala sobre o último dos 10 mandamentos. Vachamoró, e o seu burro. Vechol asher lerecha. Depois fala, Dvarim Haele diber Hashem el kol kehalchem, Bahar, Metor Haesh, Ve'anan Rafel, Kol Gadol, Ve'losev Ve'tevem, Al Shnei Luchot Avanim. Também fala Lechat. Também poderia ali estar explicando que é no singular, porque é equivalente um e outro. Marash não faz isso em Vayet Hanan. Também antes de Kitissá, que a gente falou que lá o Rashi explica que as Luchot está escrito sem o Vav, porque eram iguais no singular. Em Mishpatim, que está antes de Kitissá, também já tinha lá Luchot, como a gente vê aqui, sem o Vav, tá? Mas o Rashi também lá não explica. Inclusive lá faltavam os 2 Vavim, como em Kitissá. Então, resumindo, aparece Luchot sem o Vav, como se fosse singular. Em Mishpatim, Rashi não explica. Aparece em Kitissá, Rashi explica. Passam 2 livros, aparece Vayet Hanan, sem o Vav, Rashi não explica. Nossa parashá Ekev, Rashi explica. Então, não é só porque passaram 2 livros e a criança pode ter esquecido. Porque senão teria que ter feito já em Vayet Hanan. A gente pode explicar que, segundo o princípio conhecido, que uma palavra completa ou com falta de uma letra, uma ou mais letras, é uma questão, não é uma questão para o sentido literal da Torá, que é o que o Rashi explica, que é o Peshat da Torá, o sentido literal. Então não é uma questão. Então não é um problema Rashi não ter explicado em Mishpatim Vayet Hanan. Por que explica agora, então, que não é necessário para o sentido literal? Aqui a gente vê porque são vários versos que tem isso. No 9, por exemplo, tem 2 vezes com falta do Vav. Enquanto que em Vayet Hanan, em Mishpatim, que ele não explica, aparece só uma palavra. Então não dá para comparar que são iguais as Luchot. Mas em Kitissá é o mesmo caso do verso nosso, o do verso 9 da nossa parashá. Por que que em Kitissá ele explica? Porque tem 2 vezes as palavras Luchat, né, sem estar no plural, e o Rashi não explica. Então, e Ekev, no 10, ele explica. Além disso, devemos perguntar por que a Torá diferencia as 2 palavras somente no verso 11 e não logo no 9. Rashi provavelmente tem uma versão na qual em Kitissá estavam diferentes. E aí tinha que explicar. Mas ainda continuamos precisando entender, primeiro, a linguagem precisa que o Rashi usa. Ele às vezes fala falta o Vav, Haser Vav, às vezes fala falta na escrita Haser Ketiv, etc. E às vezes Rashi só coloca a palavra que está diferente. Assim como ele fez na nossa parashá, Luchot Ketiv. Está escrito Luchot, não está falando que está faltando. Você entender por que Rashi fala diferente quando falta, né? Como é que ele se mostra? Rashi, nessas situações, não quer explicar por que a palavra está completa ou com falta de letras. Ele faz questão de explicar porque tem algum assunto importante que é preciso, necessário entender no sentido literal da Torá. Esse é o objetivo. Por que falta uma palavra, uma letra nessa palavra? A Torá também só usa palavras completas
ou com falta quando quer transmitir algo profundo. E o Rashi identifica aqui, nesse caso das Luchot, algo profundo que a Torá quer explicar para a gente. A primeira vez que acontece isso, e que Rashi explica, foi na criação dos dois astros, para que possa ser lido Me'arat. Que Me'arat, Meorot seriam dois astros, né? O Sol e a Lua, criados no quarto dia. Mas o Rashi explica que está escrito Me'arat, não Me'arot, no plural, faltando um Vav, porque Me'arat significa amaldiçoado. Então, ao mesmo tempo que está falando que foram criados dois astros Meorot, isso representa uma maldição, Me'arat, porque no quarto dia tem chances, probabilidade da criança ter croup, né, que é essa infecção, que tem muita febre na laringe, etc., estão sujeitas a sofrer de croup, justamente no quarto dia da semana, como está em Bereshit, que fala, como a gente pode ver aqui, escrito Me'orot, que está Me'arat, e o Rashi, no verso 14, fala e Me'arat, Haser Vav, o Rashi fala aqui Haser, está faltando, porque está ligado com essa Ascará, que tem no Shnokot, essa croup, tá? Que, como está, isso também, que está em Tanit, né? Que se costumava jejuar, no Tratado de Tanit, se costumava jejuar na quarta-feira para evitar que tivesse essa croup nas crianças. Então, o significado dos versos que falam da criação também de Hashem nos 6 dias do Bereshit, Mei Bereshit, é para marcar a grandeza do que foi criado, especialmente os dois astros grandes, o Sol e a Lua. Assim como a própria Torá sinaliza, que Hashem fala, Vaera Elokim Kitov, ele viu que foi bom os Meorot. Então por que vai ter faltando letra no Meorot? Depois fala, Vaera Elokim et kol asher asah, hine kitov meod, hine tov meod. Foi muito bom a criação. Então, a palavra Meorot deveria estar completa, como está depois. Vai Meorot beraki Hashamayim, e aí depois tem completo. Por que está faltando? Também tem, o Rebbe traz como exemplo em Noah, depois do dilúvio, a palavra para a juventude está com falta de um Vav. Em Bereshit, no capítulo 8, Var Hashem eterech anichok, Hashem ficou satisfeito que ele viu, depois que acabou o dilúvio, e ele decidiu que não ia mais destruir o mundo com água, porque ele falou, Yetzer lev adam, que a inclinação, o Yetzer, né, a inclinação da pessoa a fazer coisas erradas é já ruim, mineurav, desde a sua juventude. E ele não vai mais fazer isso. A Urá explica no verso 21, mineurav, falta o neurav, é narav, falta o neu, né? Que aqui não é questão de plural, é questão de formar a palavra de juventude, porque na verdade, sem o vav, neurav está ligado com o ninar, que sacode a criança para sair da barriga da mãe. Lá, nesse momento, já tem a entrada do Yetzer Hara, da inclinação para coisas erradas. Então, a falta indica o Yetzer no coração das pessoas que para fazer o que isso não é ruim de verdade desde a juventude, já vem desde cedo. Mas, na verdade, isso vai contra o significado da frase, né? Que é falando sobre a inclinação para fazer coisas erradas. Também encontramos um exemplo na Parashat Haisará, que fala Yoshev Efron, está sem o Vav, está Yeshev, diminui a importância do Efron, que está diminuindo, está sem o Vav. Enquanto vemos que depois ele concordou em vender a Menata Marpelá para Avraham, para enterrar Sará, e que ele foi uma pessoa grande, que ele concordou com Avraham, ele que vendeu a Menata Marpelá. Por que que demonstra uma falta nele? Como a gente pode ver aqui, Bereshit, no capítulo 23, Vefron Yoshev, tá sem o Vav do Yoshev. Então Rashi fala que Tiv Haser, está faltando na escrita, porque naquele dia eles colocaram ele para sentar como o oficial dentre eles, por causa da importância que Abraham deu a ele, comprando dele Menata Marpelá. Entendemos porque Rashi muda as expressões quando a palavra incompleta expressa uma falta no significado da palavra ou do assunto. Então, Rashi fala Haser, Ketiv, etc. No caso dos Meorot, Rashi fala que está faltando Me'arat,
No caso do Efron também fala que está faltando no Efron, né, que ele só cresceu por causa do interesse do Abraham na compra da Menat Marpelá. Mas no caso do Noah, Rashi não escreve Hasser Mineurav. Né? Ele fala que aqui não é em detrimento da pessoa, não é para mostrar que a pessoa está menor, como Efron, como Meorot. Né? É um elogio para a pessoa, que na verdade, independentemente dela, a entrada do instinto fazer coisas erradas, já desde que Hashem sacode na barriga da mãe para nascer. Pois assim que ele sai da barriga da mãe, já recebe o Yetzer Hará, a inclinação a fazer coisas erradas. E não é só desde a juventude mais tarde. Então ele não tem culpa praticamente. Reforça o motivo de não querer estragar mais a terra por conta do mau comportamento das pessoas, porque não depende delas. Porque já desde que nasce, não só desde a juventude. Alguns versos depois dos Meorot, quando fala sobre os grandes peixes, Taninim, está sem uma letra. Rashi não fala que falta, pelo contrário. Porque, na verdade, aqui teve uma grandeza que foi garantida a sobrevivência do mundo. Porque Hashem diz que retirou a fêmea, então tem essa falta no Tanim, porque está menos a fêmea. A fêmea foi salgada e conservada para os tzadikim no futuro, que está por vir, poderem comer dessa fêmea, desse grande peixe, que não é a baleia, que a gente não tem, ou leviatá, né? A gente não tem como traduzir. Né? Então, quando fala que Hashem criou os Taninim, Agdolim, grandes peixes, Rashi no 21 fala, não fala que tem falta, porque aqui não teve falta, foi uma questão de sobrevivência do mundo inteiro. Entendemos então, com relação à palavra Luchot, agora a gente vai trazer para a nossa paraxá. A intenção do Rashi em explicar por que está escrito faltando um Vav, Luchat, e não Luchot, é para mostrar a grandeza das Luchot, que eram iguais às primeiras com as segundas. Rashi explica, só quando a Torá quer enfatizar uma grandeza especial naquilo que está com uma falta. Isso foi em Kitissá e na nossa paraxá, não foi em Mishpatim, não foi em Vayet Hanan, mesmo que tenham vindo antes de Kitissá e de Ekev. Porque lá não fala grandeza de Luchot. Em Kitissá fala grandeza de Luchot. Luchot, a Edut, são as tábuas do testemunho, que são Luchot Even, que são de pedra, que a gente falou que é um elogio, né, uma coisa mais embaixo que tem. Ketavim Be'etz Velokim, que são escritas com o dedo de Hashem. Assim como a nossa paraxá, no 10 fala, vai ter Hashem Elai et Shni Luchot Avanim, Ketavim Be'etz Velokim, estão escritas com o dedo de Hashem. Depois no 11 também, que Hashem deu para mim as Nei Luchot Avanim, Luchot Abrit, são as tábuas da lei. Depois das introduções que tem no 8 e no 9, antes do Rashi falar, fala sobre altos e baixos, né, que Hashem ficou com raiva, com cólera, quis destruir vocês, e aí depois eu subi no Har. Depois tem no 12, no 15, 17, fala que Hashem fala para ele descer rápido, porque o povo pecou e fez coisas ruins, saíram do caminho que eu tinha mandado, e eu vou destruí-los. Então mostra como foi grave o que foi feito. Mesmo assim, Moshe não Moshe poupa o povo, Hashem poupa o povo através dos pedidos de Moshe, mesmo que estava com tudo isso, e ele quebra as tábuas para salvar o povo. E aí eu joguei as tábuas e quebrei aos seus olhos. A intenção do Moshe é mostrar a grandeza gigante e impressionante que tem nas Luchot, principalmente feitas de pedra, mesmo que seja safira. Enfatizar que o pecado do povo causou a necessidade de quebrar as tábuas. Nos casos da grandeza, deveria estar escrita completa. Terminando, o Rashi diz que tem uma falta que denota uma grandeza maior ainda, equivalente às primeiras tábuas. É difícil imaginar realmente duas coisas realmente iguais. Ainda tinha uma grande inovação, porque as tábuas, as primeiras são iguais às segundas, né? As primeiras foram feitas diretas por Hashem, as segundas foram feitas por Moshe, porque nas tábuas, em cada uma dos pares das tábuas,
as duas metades eram diferentes, tinham 5 mandamentos num, 5 mandamentos no outro. Mas os 5 mesmos mandamentos são muito maiores, as frases são maiores do que Lot Iritzah, Lot Inaf, etc., que tem nas segundas tábuas. Na segunda parte das primeiras e das segundas tábuas. Mesmo assim, não eram de tamanhos diferentes, eram 2 tamanhos iguais. Mais ainda, as escritas não eram com letras menores e os passos entre as letras também não eram diferentes. E as palavras todas também eram iguais. E além disso, as letras passavam de um lado ao outro, né? Em todos os lados, as letras passavam. No verso 10, Moshe fala que Hashem deu as Luchot para ele. No 9, foi Moshe subindo para receber as Luchot, que ainda estavam juntos de Hashem. Então, o 10 é muito maior do que o 9, porque o 9 ainda está falando das Luchot junto de Hashem, que estão ligadas com as Luchot Abrit, as tábuas do pacto, da lei de Hashem. Depois, no 11, fala Luchot Avanim, que aí já eram de Moshe. São Avanim, são pedras que estão embaixo, que inclusive foi as pedras que Moshe pegou e extraiu da terra para levar para Hashem fazer. E aí Hashem fala para Solecha, você vai fazer as letras. Então, as Luchot Avanim, que a gente está falando aqui, que tem uma escrita que está faltando, na verdade, a falta mostra a grandeza, que é muito maior, porque foram as tábuas de pedra, as segundas, que Hashem deu para Moshe, para perdoar o povo, e mesmo assim, Hashem perdoa o povo e eleva o povo. Cada vez mais agora a gente vai receber já de novo a Torá, Hadashah de Mashiach, que são as mesmas tábuas que estão guardadas até hoje embaixo no Beit HaMikdash, que tem embaixo guardado nas cavernas que Shlomo HaMelech construiu, que a gente pode estar agora já com Mashiach, já de novo em terceiro Beit HaMikdash, vendo de novo as Luchot, tanto as primeiras quanto as segundas, completas, sem falta, nunca mais, Mashiach now.